Se a pessoa ela tem uma predisposição genética, ela tem um problema emocional, ela tem um problema de não ter uma boa alimentação, não ter uma boa qualidade de vida, qualidade de sono, atividade física. Quando a gente fala em atividade física, óbvio, eu não estou falando aqui de academia, né? Mas pelo menos se movimentar, porque o corpo humano ele foi feito para se movimentar, né? Então, se você pega todo esse contexto, aí você entende da onde é que surgem as doenças. E como é que eu vou saber da onde é que surgiu? Muitas pessoas não têm noção isso, doutor, que existe um teste genético onde você consegue identificar todas as predisposições, claro, não todas, né, mas uma grande parte de predisposições que você tem a desenvolver problemas que se você não cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, né, você vai acabar desenvolvendo certas coisas. Essa questão da trombose, eu acabei descobrindo no meu teste genético também, né? Eu vou te dar detalhes, até para ficar mais claro em relação a essa questão da genética, né? Então, as nossas células têm o núcleo da célula, lembra lá da biologia? Dentro desse núcleo existe o DNA. Esse DNA é como se fosse um código de barras sobre você. Uhum. Só que eu tenho genes. Aí a medicina consegue hoje, conseguiu decifrar o código genético e saber para que serve cada tipo de gene. Então, esse gene serve para isso, esse para aquilo. A gente tem mutações nesses genes. Essas mutações correspondem a polimorfismos genéticos, que trazem características diferentes daquele gabarito de... Então, se eu tenho um polimorfismo, por exemplo, na absorção da vitamina B12, digamos. Eu consumo essa vitamina na minha dieta normal, mas eu tenho uma tendência maior de ficar carente desse nutriente. Uhum. Se eu sei desses polimorfismos, se eu sei dessas características que estão presentes nesses exames, eu sei quais são os meus riscos de doença, porque esses nutrientes estão diretamente relacionados a esses riscos de doença. Então, digamos que você tenha um polimorfismo no cálcio. Então, você come cálcio na sua alimentação, ingere na sua dieta, mas você tem uma tendência maior a não absorver esse cálcio. Cálcio, magnésio, vitamina K, vitamina D. Eu fiz o meu teste genético, Thiago. Aí aparecia lá que eu tenho risco alto, e até o exame estratifica esse risco, né? Ele me dá 62%, se eu não me engano, de risco maior de desenvolver osteoporose. Só que como ele me traz essa informação, só que você consegue identificar os porquês. Então, lógico que não é só isso, mas a minha predisposição se dá justamente porque eu tenho esses polimorfismos justamente nesses nutrientes que são essenciais para o osso. Uhum. Você entende isso? Aí você consegue, justamente através de medidas de prevenção, repor esses nutrientes, suplementar. Então, essa genética ela vai interferir nisso. Só que a gente não é refém da nossa genética. A gente consegue, justamente com medidas que a gente chama de epigenética, medidas de qualidade de vida, de estilo de vida, de alimentação. Acho que a base está na alimentação. Até é controverso isso, né? Porque eu acho que a faculdade de medicina deveria ter... O médico não tem uma cadeira de alimentos. Uhum. Deveria. Por quê? Porque a essência daquilo que você precisa produzir está justamente nessa alteração da dieta do paciente, dos nutrientes, Lógico que não é só isso. Atividade física, tudo que a gente já está discutindo aqui. Mas a importância desses alimentos para justamente... suprir a necessidade das células, da carência desses elementos, que muitas vezes vem justamente de uma predisposição, de polimorfismos genéticos. Quando você pega um paciente que ele tem essa predisposição a, digamos, problemas com vitamina B12 e outras, a solução que você dá para isso lá no consultório seria soroterapia? Qual é a tua solução, Thiago? A questão é bem direta. Então, por exemplo, quando a gente faz... Eu digo além da alimentação. Lógico que eu acho que
um teste genético ele me deixa muito confortável com o meu paciente, porque eu tenho solidez na hora de conduzir, e aí você cria mecanismos de suporte para essas características. Então, por exemplo, o paciente tem polimorfismo na vitamina D. Eu vou suplementar, mas ao mesmo tempo eu vou orientar a necessidade desse paciente tomar o sol, né? Pegar sol para justamente estimular o teu corpo a produzir vitamina D. Eu vou direcionar esse paciente para justamente ele fazer o que é necessário para prevenir esses problemas. É só isso que precisa ser feito? Não, é um conjunto de ações, mas a suplementação entra justamente nesse cenário. Estamos falando de teste genético, o teste genético me traz uma suplementação personalizada, baseado justamente nisso. Mas preciso pensar também no estilo de vida do paciente. Aliás, o estilo de vida você não precisa de um teste genético para justamente evitar as doenças. Eu preciso de ter um estilo de vida positivo, saudável, que justamente vai fazer todo esse papel de prevenção de doenças. Só que estilo de vida saudável envolve você chegar na sua melhor versão, ou seja, eu estou no peso ideal, estou com o meu percentual de gordura baixo, estou no meu peso ideal, estou dormindo bem, estou acordando bem, meus exames eu venho acompanhando e está tudo bem. E eu preciso ter o quê nos meus dias? Felicidade. Eu preciso ser feliz. Eu preciso gostar de viver. Como é que eu gero tudo isso? Porque é isso que vai fazer diferença na vida do paciente. É justamente ele enxergar essas situações e ter a opção de decidir os melhores caminhos. Eu acho que a essência é essa.